Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Psychologist World. Hoje vamos mergulhar no mundo microscópico das células para desvendar um segredo fascinante: os receptores. Imagine que as nossas células são como cidades movimentadas, cheias de portões e portinhas que controlam a entrada e saída de informação. Esses portões são os receptores e, acreditem, eles são muito mais interessantes do que parecem. Ao longo desse vídeo, vamos explorar os diferentes tipos de receptores que existem: ionotrópicos, metabotrópicos, enzimáticos e nucleares. Cada um deles com suas peculiaridades e mecanismos de ação. Vamos entender como eles funcionam, como interagem com outras moléculas e qual a importância deles para o funcionamento do nosso corpo. Preparem-se para uma viagem alucinante pelo mundo da biologia celular. Apertem os cintos porque a aventura começa agora. Vamos começar nossa aventura pelos receptores ionotrópicos, os reis da velocidade. Imaginem que a membrana da célula, aquela película que envolve a célula, é como uma muralha com portões que controlam a entrada e saída de íons, que são átomos com carga elétrica. Esses portões, no nosso caso, são os receptores ionotrópicos. Eles são como aqueles porteiros ágeis que, ao receberem a chave correta, abrem o portão rapidamente para a passagem. A chave, nesse caso, é o ligante, uma molécula específica que se encaixa perfeitamente no receptor. Quando o ligante se conecta ao receptor ionotrópico, ele muda de forma, como se estivesse girando a chave na fechadura. Essa mudança abre o canal iônico, permitindo que íons como sódio, potássio, cálcio, entre outros, atravessem a membrana da célula num piscar de olhos. Essa rápida movimentação de íons através dos receptores ionotrópicos é crucial para diversas funções do nosso corpo. Pense na transmissão de sinais nervosos, por exemplo. É como se cada abertura e fechamento de um canal iônico fosse um pulso elétrico percorrendo nossos neurônios a velocidades impressionantes, permitindo que a gente pense, sinta e reaja ao mundo ao nosso redor. Esses receptores são tão rápidos que, em milésimos de segundos, a mensagem já foi transmitida e o canal se fecha, pronto para o próximo ligante. É ou não é uma ação ultra rápida digna de um super-herói celular? Mas não se enganem, a velocidade não é o único trunfo dos receptores ionotrópicos. A abertura e fechamento desses canais também são altamente específicos, ou seja, cada tipo de receptor ionotrópico só responde a um tipo específico de ligante, como se cada portão tivesse uma chave única. Essa especificidade é essencial para que o nosso corpo funcione em perfeita harmonia. É como se cada célula soubesse exatamente qual mensagem receber e como responder, evitando curtos circuitos na comunicação celular. Em resumo, os receptores ionotrópicos são peças-chave para a comunicação rápida e precisa entre as células do nosso corpo. Sem eles, seria impossível realizarmos ações simples como mexer um dedo, piscar os olhos ou mesmo pensar. E se eu te disser que, além dos velozes receptores ionotrópicos, existem receptores que preferem uma abordagem mais elaborada, como um dominó que inicia uma cascata de eventos dentro da célula? É aí que entram os receptores metabotrópicos, os mestres da sinalização celular. Ao contrário dos ionotrópicos, que agem como portões, os receptores metabotrópicos são como mensageiros que disparam uma série de reações químicas dentro da célula. Imaginem que a célula é uma grande empresa e o receptor metabotrópico é o gerente superocupado. Quando um ligante se liga a ele, é como se o gerente recebesse uma ordem importante. Ele então aciona uma cadeia de comando, passando a mensagem para outros funcionários, que por sua vez ativam outros setores da empresa, desencadeando uma série de ações em efeito dominó. No caso dos receptores metabotrópicos, essa cascata de sinalização é mediada por proteínas, chamadas proteínas G, que funcionam como verdadeiros mensageiros celulares.
Quando o receptor metabotrópico é ativado, ele ativa a proteína G, que por sua vez ativa outras enzimas e proteínas dentro da célula, amplificando o sinal inicial e gerando uma resposta celular complexa e duradoura. É como se o gerente, ao invés de simplesmente abrir um portão, acionasse um sistema de comunicação interno que mobiliza diferentes departamentos da empresa para realizar uma tarefa complexa. Essa cascata de sinalização desencadeada pelos receptores metabotrópicos é fundamental para regular uma infinidade de processos no nosso corpo, desde o controle do humor, apetite e sono, até a resposta a hormônios, neurotransmissores e medicamentos. É como se cada receptor metabotrópico fosse um maestro, regendo uma orquestra de proteínas e enzimas para garantir a harmonia do nosso organismo. A beleza dos receptores metabotrópicos está na sua capacidade de amplificar sinais e gerar respostas celulares complexas e duradouras a partir de um único estímulo. É como se um simples toque no receptor metabotrópico ecoasse por toda a célula, modulando suas funções de maneira precisa e eficiente. Em resumo, enquanto os receptores ionotrópicos são os reis da velocidade, abrindo e fechando canais iónicos em um piscar de olhos, os receptores metabotrópicos são os mestres da estratégia, desencadeando cascatas de sinalização que amplificam sinais e modulam as funções celulares de maneira complexa e duradoura. Juntos, esses dois tipos de receptores formam uma dupla imbatível, garantindo a comunicação eficiente e a homeostase do nosso organismo. Chapter 3 – Receptores enzimáticos. A química em ação. Preparem-se para conhecer os receptores enzimáticos, os alquimistas celulares que transformam sinais em reações químicas. Esses receptores são como verdadeiros laboratórios em miniatura, capazes de catalisar reações químicas que modificam o comportamento da célula. Imaginem um chefe de cozinha que, ao receber um ingrediente especial, o utiliza para criar um prato completamente novo e delicioso. Os receptores enzimáticos possuem um domínio extracelular, que reconhece e se liga ao ligante específico, e um domínio intracelular, que possui atividade enzimática. É como se o receptor tivesse duas mãos, uma para receber a mensagem e outra para agir sobre ela. Quando o ligante se liga ao receptor enzimático, ele ativa o sítio catalítico da enzima, desencadeando uma reação química específica. Existem diversos tipos de receptores enzimáticos, cada um com sua especialidade em reações químicas. Alguns adicionam grupos fosfato a proteínas, como se estivessem ligando o interruptor da proteína, enquanto outros removem esses grupos fosfato, desligando o interruptor. Essas modificações químicas podem ativar ou inibir a atividade de outras proteínas, alterando a expressão gênica, a proliferação celular, a diferenciação celular e uma série de outros processos vitais. Um exemplo clássico de receptor enzimático é o receptor tirosina quinase, que adiciona grupos fosfato ao aminoácido tirosina em proteínas. Esses receptores estão envolvidos em processos cruciais como o crescimento celular, a resposta imune e a formação de vasos sanguíneos. Já os receptores guanilato ciclase, por sua vez, convertem GTP em GMP cíclico, um importante mensageiro intracelular que regula o relaxamento muscular, a agregação plaquetária e a memória. A beleza dos receptores enzimáticos reside na sua capacidade de integrar sinais extracelulares com reações químicas intracelulares, gerando respostas celulares específicas e eficientes. É como se a célula traduzisse a mensagem do ligante em uma linguagem química que ela entende e responde de maneira precisa. Em resumo, os receptores enzimáticos são peças-chave na orquestração de processos celulares complexos, atuando como verdadeiros maestros da química celular. Sua capacidade de catalisar reações químicas em resposta a estímulos externos os torna essenciais para a adaptação e sobrevivência das células. Chapter 4 – Receptores nucleares, os regentes do DNA. E, finalmente,
chegamos aos receptores nucleares, os maestros da expressão gênica. Se os receptores anteriores estavam localizados na membrana celular, como porteiros e mensageiros, os receptores nucleares residem no coração da célula, o núcleo, onde o DNA, o livro da vida, é armazenado. Imaginem que o DNA é uma biblioteca gigantesca, repleta de informações codificadas em genes. Cada gene contém a receita para a produção de uma proteína específica, que desempenha uma função vital na célula. Os receptores nucleares atuam como bibliotecários, controlando quais genes serão lidos e quais proteínas serão produzidas. Ao contrário dos outros receptores, que interagem com moléculas hidrossolúveis, os receptores nucleares possuem afinidade por ligantes lipofílicos, ou seja, que se dissolvem em gordura. Esses ligantes, como hormônios esteroides e tireoidianos, conseguem atravessar a membrana celular facilmente e se ligar aos seus receptores nucleares no interior da célula. Quando o ligante se liga ao receptor nuclear, ele forma um complexo que se liga a regiões específicas do DNA, chamadas de elementos de resposta hormonal. É como se o receptor nuclear, guiado pelo ligante, encontrasse a página certa no livro do DNA para ativar ou reprimir a transcrição de genes específicos. Essa regulação da expressão gênica pelos receptores nucleares é um processo crucial para o desenvolvimento, o metabolismo, a reprodução e a resposta a estímulos ambientais. Por exemplo, os receptores de estrogênio, presentes em células mamárias e uterinas, são ativados pelo hormônio estrogênio, regulando o desenvolvimento de caracteres sexuais femininos e o ciclo menstrual. Já os receptores de cortisol, presentes em diversos tecidos, são ativados pelo hormônio cortisol, modulando a resposta ao estresse, o metabolismo da glicose e a função imune. Em resumo, os receptores nucleares são peças-chave na orquestração da expressão gênica, controlando quais genes são ativados ou reprimidos em resposta a sinais extracelulares. Sua capacidade de modular a leitura do DNA os torna essenciais para o desenvolvimento, o metabolismo e a homeostase do nosso organismo. Fim da linha. Por enquanto. E aí, pessoal, gostaram de aprender sobre os diferentes tipos de receptores? Espero que essa viagem pelo mundo microscópico da biologia celular tenha sido esclarecedora e divertida. Vimos como os receptores ionotrópicos, metabotrópicos, enzimáticos e nucleares atuam como verdadeiros guardiões da célula, controlando a entrada e saída de informações, desencadeando reações químicas, modulando a expressão gênica e garantindo o bom funcionamento do nosso organismo. Mas essa aventura não termina por aqui. Ainda há muito que explorar no fascinante universo da biologia. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem os próximos episódios. Até a próxima!